Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Lab. Antes de mais nada, muito obrigado aí ao pessoal que se inscreveu no canal, obrigado aos amigos que estão apoiando também com os likes. É o último vídeo do ano, como eu falei para vocês, vou avaliar aí a proposta do canal e o ano que vem a gente vê o que vai fazer. Gostaria de desejar a todos um feliz 2023, espero que dê tudo certo por aí. Paz, saúde a vocês e familiares, tá bom? Muito obrigado aí pela força esse ano. Eu continuo contando com todos para continuar com a proposta do canal. Bom, esse vídeo final eu vou passar para vocês aqui, como eu havia comentado, uma forma de medir cabos, ok? O instrumento também nos permite fazer algumas avaliações e através de uma pequena fórmula aí a gente pode fazer essas medidas com tranquilidade, ter uma boa aferição, né, dos valores. Bom, eu tenho dois cabos aqui que eu utilizo no meu gerador, né, de RF. São cabos de 50 ohms. Um eu comprei na Amazon, não lembro se foi, não, foi no eBay, desculpa. Esse aqui é eu vou deixar como cabo X, né, China, ok? E um eu comprei aqui no Japão, paguei super baratinho, estava numa loja lá, encostado, né? Um cabo de 50 ohms também, RG58U com banhado, né, a ouro, muito mais eficiente em termos de qualidade de sinal. Então nós vamos fazer o seguinte, eu deixei aqui já anotado, nós vamos utilizar uma formulinha simples. Eu não vou deixar esse aqui em cima da mesa porque ele é magnético, pode interferir na leitura das medidas, ok? Eu coloquei aqui o cabo X, nós vamos medir a capacitância e a indutância com aquele instrumento. E através desta fórmula, que a impedância é igual à raiz quadrada da indutância sobre capacitância, ok? Nós vamos encontrar a impedância desses cabos. Esse cabo tem 1 metro. Então eu não preciso levar em conta o comprimento, tá? Quando eu tenho um cabo, por exemplo, de 20 metros, eu tenho que levar em conta esse comprimento se eu for fazer o cálculo com esse instrumento aqui, ok? Eu tenho que considerar que essa medida é por metro, tá? Então quando eu tiver um indutor, eu vou ter esse comprimento envolvido nesse cálculo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora porque é um pouco mais complexo, então vamos nessa parte mais simples para a gente identificar a impedância desses cabos. Bom, vamos começar com esse cabo X, ok? Todo cabo ele tem uma capacitância quando são dois cabos, né? Ele tem uma capacitância, ok? Porque ele está em paralelo, e ele também tem uma indutância. Quando você liga uma carga aqui, ele vai ter uma indutância também. Então ele tem uma reatância capacitiva e uma indutância capacitiva, tá? É complexo? É complexo, mas nós precisamos fazer com que isso faça parte da análise, senão a gente vai no chute. Tem alguns equipamentos que já nos dão a impedância do cabo automaticamente. No caso desse, vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer. Vou mostrar aqui. Vamos ensinar porque não... Aqui, ó. Vou pegar ele aberto, ok? E vou medir a capacitância em 100 kHz, tá? Eu já calibrei o instrumento lá, então eu vou fazer em 100 kHz nesse cabo aqui especificamente. Poderia fazer em outra frequência, mas como é um cabo de RF, né? Então a gente usa aí a frequência mais alta que o instrumento tem, é melhor. Coloca, ó, a diferença. Por isso que eu falei para vocês, a garrinha jacaré não entra aqui dentro não, tá? Ó, não dá para fazer ó, não tem como, ela não agarra. Agora a garrinha Kelvin, ó, você coloca lá no positivo, beleza. Então, vou deixar aqui apoiado aqui e a garrinha no negativo ali. Então nós vamos ter lá medida desse cabo, deixa eu ver, 84,61, dá para ver, né? 84,61 picofarad.
84,60 agora. Você mexe um pouquinho e já dá uma diferença. Então, vamos deixar com 84,60 mesmo. Vou anotar aqui esse valor. 84,60 PF, tá? Foi o valor que a gente achou inicialmente. De capacitância. Nossa, que 8 horrível. Eu sou um péssimo videomaker, viu, turma? 84,60. E agora a gente vai medir a indutância. A indutância, a gente vai ter que curto-circuitar a ponta do cabo, tá? Senão, ele não vai virar uma espira, né? Como se fosse uma espira, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Medir a indutância. Vamos ver quanto é que ele vai dar. Coloco aqui em indutância, só que eu vou medir essa indutância. Deixa eu deixar um curto bem legal aqui. 0,273, tá bom, vai. Estabilizou. Então, 0,273 microhenry. Aqui é PF, tá? Picofarad. Beleza? Então esses são os valores. Aí nós vamos colocar esses valores agora na fórmula, tá? Da impedância, que é raiz quadrada de L sobre C. Agora, calculadora, raiz quadrada, aqui eu já coloco a minha fração, eu vou pegar o valor de 0,273 vezes 10 elevado a menos 6, porque é microhenry, ok? Sobre o valor que nós achamos de capacitor lá, né? 84,60 vezes 10 elevado, como é picofarad, menos 12. Isso aqui vai me dar 56,80. Um pouquinho a mais aí do que deveria, né? 56,80 ohms, tá? Pode ser que tenhamos alguma variação, porque esse meu curto aqui não tá tão eficiente, viu? Mas tá ali, ó. Agora tá dando ponto 237, olha lá. Ponto 235 microhenry. Dá diferença, viu, pessoal? Você vê, ó, o curto não tá tão eficiente lá. Então, eu vou fazer com 235, ó. Que a gente decora a formulinha, ó. Raiz quadrada de ponto 235 microhenry que deu lá, né? Vezes 10 elevado a menos 6 sobre 84,6 vezes 10 elevado a menos 12. Olha, vai diminuir um pouquinho agora, vai ficar bem próximo, ó, 52,70 ohm, tá vendo? Então tudo bem, vai. Esse cabinho aqui passou. O cabo X igual 52,70 ohm. Impedância, não é resistência, tá? Se eu for medir resistência aí, vai dar 0, qualquer coisa. Tá bom? Então, só pra gente ver, ó. Vou ter que passar lá, ó. Vamos medir resistência aqui pra ver quanto dá? 0,124. 0,120 ohms. Notou? Vamos botar o cabo J agora, né? O japonês aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Então, cabo J. Impedância. Tá aqui, ó. Mesmo esquema. Vamos para capacitor primeiro, né? Capacitância. Vamos medir aberto, né? Vamos lá. Vamos lá. 102,63 picofarad.
102,65, vai, tudo bem. Tá lá. Agora nós vamos medir a indutância dele, mesmo esquema. Vou curto-circuitar o dito cujo aqui. Você pode juntar a pontinha do cabo, tá? É que eu não quero mexer com esses cabos, que são cabos meus, tá? Mas você tá com um cabo aí desmontado, você junta a ponta aí e faz o curto, tá? Não precisa ficar fazendo essa frescura que eu tô fazendo não, tá? Tá bom, 0,245, tá bom, 0,245 microhenry, ó. Mesmo esquema, você deu muito próximo, né? Ó, 0,245 microhenry, tá? Só pra gente fazer o cálculo aqui já tá bom. Esse é o cabo japonês, tá? Olha lá, parou lá, 0,245, ó. Então tá beleza. Ó, é a mesma coisa. Não tem segredo. Raiz quadrada de 0,245 vezes 10 elevado a menos 6 microhenry, né? Sobre, até que deu o capacitor? 102,65. 102,65 vezes 10 a menos 12, porque é picofarad, certo? Ó, 48,85. Tá? Deu um pouquinho menos aí, mas vê que chegou próximo dos 50 ohms. Ok? É isso aí, ó. É muito fácil. Agora vamos lá para a parte das medidas de capacitor. E eu vou falar um pouquinho de impedância. Tá? Olá, pessoal. Vamos lá. Então, dando sequência aqui, já está tudo certinho. Vocês já viram como é que foi a montagem, já fizemos as calibrações, né? Estão aqui as pontas Kelvin. Então, para quem não sabe, tá, o que é a medida a 4 fios, tem muito vídeo explicando. Tem inclusive uns vídeos aí com o pessoal dando alguns circuitos para montagem, né? Que ajuda bastante quem não tem um equipamento desse, tem um bom multímetro e uma fontezinha de bancada, né, a fazer essas medidas Kelvin. Bom, a gente não vai entrar nesse assunto porque eu quero finalizar focando aqui no DE5000, né, no LCR. Então, as pontinhas, cada qual com o seu fio correspondente, como eu havia dito, tá? Na internet vocês vão ver algumas montagens onde a pessoa coloca os dois fios por aqui, solda uma ponta aqui, dá a volta no fio e solda a outra aqui, tá? Se for o segundo fio, ok? Não tem problema. É aceitável, né? Agora, se o cara soldar os dois fios aqui, nessa ponta, e pegar um fio para ligar aqui, tá fora, já não serve. Isso não é Kelvin, ok? Isso é a mesma coisa que se eu estivesse utilizando aquelas garrinhas que estão no início do vídeo aí que vocês viram, tá? O Kelvin, as duas pontas da garra não podem ter contato, ok? Então que fique bem claro isso, tá? Tem que ser um fio aqui e outro fio aqui. Ou seja, um fio nessa ponta e outro fio na outra, como vocês viram lá quando eu medi com o multímetro. Por quê? Quando você coloca o componente, e a gente já vai fazer isso agora, vocês verão que uma parte conecta separado dessa daqui, não junto, mas conecta no terminal do componente. Então isso garante a precisão, ok? Então, eu separei aqui alguns componentes que eu acho importante. Porque assim, medir componente, gente, todo mundo vai medir. Isso aí você pega um multímetro, você mede, você pega um medidor de LCR aí normal, né? Mede. Só que evidente que a precisão não vai ser a mesma. O importante aqui não é só medir o componente, mas é fazer o comentário com vocês, porque às vezes vocês compram um lote de capacitores ou alguns capacitores para colocar num projeto, né? De repente, a pessoa quer montar um circuito de RF, um circuito de áudio, um amplificador de guitarra valvulado,
e compra componentes, mas esses componentes eles são de procedência duvidosa ou você não tem como saber. Então, um equipamento desse te permite identificar qual é o melhor componente para você usar no circuito. Você imagina o seguinte, eu vou pegar um exemplo, vamos começar pelas encrencas. Este componente, tá, é um capacitor de cerâmica, é um capacitor cerâmico. Esse componente estava numa placa de um equipamento antigo, do equipamento de rádio, e era uma placa que tem uma característica de processamento de sinal de RF. Então, qualquer alteração que você tenha num capacitor, isso vai te influenciar ou em ruído, ou sei lá, ou na oscilação, alguma coisa que não vai ser agradável. Então, só como exemplo, eu peguei a pinça, não esse Kelvin aqui, porque eu não estava pronto ainda, e fui medir essa placa. E encontrei esse capacitor com uma baixa capacitância, é um capacitor de 47 nano, veja, 473. É um capacitor de desacoplamento. O que ele faz? Ele é aterrado, né? E como é um capacitor de 47 nano, um capacitor que vai filtrar ruídos de alta frequência, ok? Então, medindo esse capacitor, você vai ver que a capacitância dele foi perdida. Então, assim, isso altera uma série de coisas, principalmente quando a gente fala em impedância, que é uma coisa importante no circuito, né? A impedância ela é afetada por uma série de fatores, o que é importante dizer. Por que um equipamento desse é importante e para que ele tem que ser utilizado, né? Porque simplesmente comprar um equipamento para medir, como eu já me referi para vocês, sabe, é chover no molhado. Você tem que saber o que o equipamento vai fazer e como que ele trabalha para poder fazer as medidas corretas e, evidentemente, não ficar trocando componente à toa, né? Então, assim, vários fatores influem na impedância. Os equipamentos profissionais, GLCR no caso, eles têm medidas até de 100 MHz, mas são absurdamente caros, né? Mas para quem tem uma oficina, ou para quem está começando engenharia, para quem está fazendo projetos, esse equipamento aqui é extremamente preciso, ok? Depois eu vou deixar o link na descrição da loja que eu comprei aqui no Japão, e essa loja, ela faz envios para o Brasil também, ok? Então, como já liberou os correios aqui, eu até vou deixar porque vocês podem entrar em contato direto com o fornecedor e, se tiverem interesse, eu não estou sendo patrocinado. Como vocês sabem, eu comprei esse cara aqui, então não tem patrocínio, tá? Mas depois eu deixo na descrição. Vamos lá, o que interessa. Quais são os fatores que alteram, né, a impedância? O nível de sinal. Tem alguns equipamentos que têm ajuste de nível, ajuste de bias, né? Isso facilita bastante quando você lida com componentes que são mais críticos, né? Porque quando você altera o nível de sinal também você altera a impedância, ok? Esse nível de sinal, principalmente quando você tem capacitores de cerâmica, né, os cerâmicos ou as bobinas com núcleo de ferrite, isso vai causar uma alteração de impedância, tá? Polarização também dos capacitores. Quando eu fiz aquele vídeo referente à polarização, tem aí no canal, vocês podem assistir, vocês vejam que mesmo o capacitor não tendo lá indicado polarização, existe uma polarização. A não ser que o capacitor seja extremamente confiável, de qualidade extremamente boa, é muito difícil você ter um capacitor ligado no circuito, né, de qualquer jeito. Você tem que verificar a polaridade dele através do que eu fiz lá no osciloscópio. Quem não viu, veja o vídeo, que vai ver o porquê que eu estou dizendo isso. Então, é a mesma coisa, polarização é uma coisa importante. Outra coisa que altera, temperatura também altera a impedância, né? Você tem
mesma coisa, quando você aquece um capacitor, a capacitância dele acaba se reduzindo, né? É a mesma coisa também de uma resistência, quando ela aquece, né? Ela altera o valor. Então, os componentes aquecidos, os componentes passivos, eles alteram o seu valor. E os reativos, como o caso dos capacitores e dos indutores também. Tá? Dentre outros, vou citar também umidade, né? Pode alterar a impedância, no caso aí a luz, o clima também. O que a gente faz? Outra coisa, a vibração, né? No amplificador valvulado também. Se você tiver capacitor de péssima qualidade, a própria vibração do amplificador, né? Quando você toca, altera a capacitância desses elementos. E alterando a capacitância desses elementos, você vai alterar a impedância do circuito. Então você tem algumas nuances que não são viáveis, né? Principalmente se os capacitores estiverem velhos. Como no caso também, o tempo é um dos fatores que altera a impedância de um capacitor. Bom, falando isso resumidamente, né? O equipamento aqui, quando você vai medir um capacitor, ele faz uma leitura já da impedância desse componente. Como eu havia dito para vocês nos outros vídeos, vocês assistam se quiserem, né? Com mais detalhes, os cálculos e tudo mais. O capacitor, né? Esses componentes que têm uma reação quando você aplica um sinal, uma frequência, né? Eles têm uma impedância característica, é um circuitinho, ele não é simplesmente como uma resistência, né? Uma resistência, ela não altera, porque o eixo X, né, aquele eixo que eu desenhei da polarização lá e tudo mais, aquele eixo X, aquele é um eixo real, é a resistência. O eixo Y, posso até pegar esse aqui como exemplo, ó. Imagine esse aqui o eixo X e esse aqui o eixo Y, tá? Esse eixo é um eixo imaginário que vai depender de uma série de fatores. Vai depender de frequência, vai depender das capacitâncias envolvidas, né? Das indutâncias envolvidas e uma série de coisas. Então, isso aqui a gente tem como eixo imaginário, né? A gente tem que fazer os cálculos para identificar alguns valores e verificar que tipo de impedância o componente apresenta, ok? No caso dos capacitores, ok? Quando ele identifica uma impedância, ele já automaticamente coloca o tipo de medida que ele vai precisar, tá? Então, o que a gente pode entender com isso? Primeiro que o indutor, ele vai ser totalmente o oposto, né? No caso do ângulo. Quando ele vai checar a impedância, ele vai fazer aquele ângulo φ e o ângulo delta, ele vai fazer em 90 graus positivos, ok? Aqui para cima. E no capacitor é 90 graus negativos, tá? Bom, gente, é difícil realmente explicar sem entrar em alguns pormenores, né? Mas, de qualquer forma, eu recomendo para vocês que quem quiser ter um pouquinho mais de noção de como funciona o cálculo, de como ele trabalha, né? Dá uma revisada em trigonometria, dá uma revisada em números complexos, né? Aí no caso, fasor, fórmula de Euler, essas coisas aí que, nossa, não dá nem para entrar aqui em detalhes, tá? Mas vamos lá. Quando se trata de um indutor, no caso desse cara aqui, ó, esse equipamento faz o quê? Ele checa, né, se ele está numa baixa impedância, se ele é um componente de baixa impedância, ele já faz a medida em série. Se ele está em alta impedância, ele vai fazer a medida em paralelo, ok? No indutor. No capacitor, ocorre o contrário. Quando ele faz a checagem no capacitor, se ele acha uma baixa impedância, ele faz a medida em paralelo. Se ele acha uma alta impedância, no caso,
de um capacitor eletrolítico, ele vai fazer a medida em série, tá? Então, quando você coloca no automático, esse equipamento ele já faz isso automaticamente. Por isso que a ponte LCR é bastante eficiente. Então não adianta você vir em capacitor aqui, tá? E ficar chutando se é série paralelo. Você tem que ter ideia da impedância do componente. Como é que a gente acha isso? Tem nos cálculos daquele vídeo que eu fiz anteriormente, ok? Que você tem que fazer aquela formulazinha 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes o capacitor, achar a reatância capacitiva. A partir da reatância capacitiva, né, você tem uma formulazinha que você, junto com SR, a raiz quadrada da reatância capacitiva ao quadrado mais SR ao quadrado, você vai ter lá, ok, a impedância do cara. Existe uma outra forma de se fazer também cálculos de impedância. Voltando aqui ao assunto. Então, vou pegar esse capacitor como exemplo. Vou pegar as garrinhas clip, que acho que é o que interessa mais, né? E, ó, quando a gente coloca a garrinha, ó, ele vai fazer um contato com uma parte do terminal e outra, mas veja que a garrinha não fica colada, ela vai ficar cada um na parte do componente em teste. A outra, a mesma coisa. Então, fica até mais fácil aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês, ver se vocês conseguem ver. Fica até mais fácil da gente colocar. Quando tiver capacitor grande, também. Bom, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui para mostrar. Olha, o equipamento já selecionou automaticamente a medida. Deixa eu ver aqui. Aqui no caso em série, tá? O que ele fez aqui? Ele identificou que tem uma alta impedância. Então, ele já colocou em série, tá? Ele identificou aqui. Mas esse capacitor tem alguma coisa errada. Ele está com 35 nanofards. E é um capacitor que seria para ter 47. Então, tá lá, ó. Ok? Está em 1 kHz. Se nós mudarmos a frequência dele, 10 kHz, 35, 100 kHz, 34. Veja que a capacitância está diminuindo ainda mais quando eu aumento a frequência. E esse capacitor estava trabalhando numa placa de RF. Então eu não sei com frequências acima disso o quanto que ele vai descer, tá? Eu precisaria analisar essa placa, ver que tipo de sinal, ó. Aqui ele aumenta um pouquinho, 120, né? Então agora a gente vai pegar aqui um outro capacitor, ó. É 33 PF, cheios. Cegueta, né? Vamos medir esse cara aqui. Ele vai medir, ó. Mesmo esqueminha, ele não tem contato, uma parte da garra com a outra. E aqui a gente faz assim para ter um contato mais... Olha. Vejam aqui que ele identificou uma baixa impedância, ó. Tá aqui. 36, 37. Deixa eu tirar a mão aqui. Pronto. Ó, tá lá, ó. 33 PF. Ok? 33 PF. Dá uma variada, evidentemente, como eu disse para vocês, tá? Aqui tá muito frio e variando a temperatura já pode ter uma pequena alteração. Ó, 32 PF, tá vendo? Bom, isso serviu para vocês verem. Se você vier aqui, ó, no manual, ele também já vai jogar lá no capacitância paralela, né? Aqui ele vai se estabilizar, ok? Ele está mandando um sinal, como mostrei nos vídeos anteriores, um sinal, é uma senoide, ok? Então a precisão é extremamente alta. São capacitores para trabalhar com altas frequências, ok?
picofards. O que você tem que ver? De repente você vai colocar um capacitor cerâmico num local, vamos supor que seja de amplificador de guitarra, etc., que tem uma capacitância correspondente, mas não é o capacitor a ser utilizado. Esse capacitor aqui, ó, esse capacitor tem 18 nano, tá aqui, ó, 183, tá? Esse é um capacitor que vai nos pedais de guitarra, nos pedais, né, que são utilizados de efeito. Esse aqui acho que estava no... Acho que é daquele compressor lá que eu tirei. O que tem que ser analisado aqui? Olha esse tipo de capacitor, né? Se você colocar 18 nano cerâmico, vamos supor que você esteja construindo um pedal, né? Você vai cair do burro, porque ele vai pegar ruído, ele não é um capacitor correto para ser colocado nesse tipo de circuito. Então eu vou medir ele da mesma forma. E aí a gente vai alterar as frequências. E ele vai trabalhar numa frequência, evidentemente, frequência de áudio, né, que é a frequência da guitarra. Então ele tem que ter os 100 Hz, tem que ter os 120 e chegar numa frequência de 10 até razoavelmente bem, né? Não é o caso do pedal de guitarra, mas tudo bem. Vamos supor que fosse áudio. Olha lá, ó. Vamos ver ali, ó, 18 nano, tá vendo? Ele já pegou o paralelo. Vou colocar no automático lá para a gente ver. Tá? 18.5 nanofards. Ó, vou alterar a frequência aqui para 1 kHz. 18.427. Desse é um pouquinho, mas está dentro, está ótimo, perfeito. Vamos mudar a frequência para 10 kHz. 18.18. Agora para 100 kHz, que já não é uma frequência de áudio. 17. Notem, se eu usar esse capacitor, mesmo ele sendo 18 nanos, num circuito, tá? Que ele precisa, no caso aqui, tá? Ele está medindo agora, tá vendo? Em série. Porque ele achou, tá? Ele achou uma alta impedância aqui. Se eu mudar a frequência para 100, ó, o que aconteceu? Mudou a impedância do capacitor por conta da mudança de frequência. Então agora ele está medindo em paralelo. Vocês perceberam que o circuito, dependendo da frequência que o circuito está operando, ele vai enxergar a impedância de uma forma diferente? Então, um dos fatores importantes na questão da impedância é a frequência de trabalho que você vai utilizar um determinado capacitor. Veja, gente, eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais longo, não para mostrar a medida de componente somente, mas para mostrar o porquê as medidas de componente devem ser feitas com o instrumento colocado de forma correta, em frequência, em nível de sinal e uma série de outras coisas, tá? Aí a gente já começa a complicar um pouquinho mais, tá, a bancada do técnico, porque ele já tem que ter alguns outros conhecimentos para não perder tempo e não fazer a coisa errada, ou seja, não estragar o que o fabricante, o que o engenheiro ficou lá meses ou até anos trabalhando para construir um equipamento que funcione corretamente. Perfeito? Bem, agora nós vamos entrar numa outra questão. Nós já temos essa questão da avaliação das impedâncias e como é que o instrumento enxerga isso nos capacitores, né? Nós vamos pegar aqui alguns indutores. No caso esse aqui, olha, 1, 2, 3. No caso aqui, se você colocar diretamente, ele já vai te dar, no automático, a gente está em 100, vamos colocar em 1 kHz, que é o padrão dele. Ok, isso aqui é um indutor, uma bobina. Tá? Ó, ele está medindo para mim 12 mili-henry. Tá? 12 mili-henry. Se fosse micro, seria micro-henry, né? Um Uzinho lá. Depois vocês vão ver que tem um aqui. Então ele vai fazer a leitura, tá vendo? Em série. Por quê? Ele identificou que esse componente aqui, no caso de um indutor, ele tem uma baixa impedância, contrário do capacitor.
tá? Se tivesse uma baixa impedância no capacitor, ele ia medir em paralelo, certo? No indutor, ocorre o contrário, por conta do ângulo e uma série de outras coisas que a gente nem vai falar aqui, senão o vídeo vai ficar 2 horas aqui, tá? Se nós alterarmos a frequência, deixa eu alterar aqui para vocês verem aqui, vamos pegar esse aqui como exemplo, tá? O indutor, principalmente se tiver com núcleo, tá? Essas alterações de impedância que eu passei para vocês, elas vão ocorrer com muito mais facilidade. Então, ó, mudando a frequência, nós temos 12.41, né? Em 12.31 em 10 kHz. Vou chegar lá. 100 kHz. 12.89. 100 Hz. 12.422. 120 Hz. 12.4345. 1 kHz. 12.41. De novo 10 kHz. 12.3. Aí você pergunta, mas por que você está medindo isso tudo? Você achou um cara desse aqui, tá? Você achou um cara desse aqui. Onde é que você vai aplicar esse cara? Ah, eu preciso do indutor de 12 microhenries. Você vai aplicar num equipamento que tem uma frequência que está passando por ele de mais de 100 kHz, ele já não vai ter mais 12 microhenries. Então você pode usar em baixa frequência, sei lá, para filtrar alguma coisa de fonte ou qualquer coisa que o valha, entendeu? Essa é a questão. Por isso que um equipamento desse é importante. Esse cara aqui, ó, é um indutor também. Quanto será que ele tem? Vamos deixar em 1 kHz. Tá no alto. Vamos, é novo, tá? Isso aqui é novinho. Eu peguei lá no meu estoquezinho, mas para que eu vou usar ele? Olha lá, vamos ver. Deixa eu colocar aqui, para não ter interferência da minha mão. Opa, 28 milihenries. Olha a musiquinha. 28 milihenries. Baixa impedância, tá lendo em série, ok? Vamos mudar a frequência? 10 kHz, 28.68, 100 kHz, olha lá, 34.27 milihenries. Pessoal, isso aqui é muita diferença, principalmente se for em RF. Eu posso vir aqui, ó, no manual, opa, passei aqui. Eu posso vir aqui no manual, mais uma. Automático, manual. Tá aqui, ó. Eu posso vir aqui no manual e ele vai enxergar aqui a medida. Ok? Mas deve ter alguma coisa estranha. Porque quando eu coloco em paralelo, olha quanto ele enxerga. 2.22 Henry. Quando eu coloco em paralelo, quando eu coloco em série, ele enxerga 28 microhenries. Então essa frequência não está muito adequada para esse cara. Ok? Mais o 120, 28 microhenries. Aí se a gente colocar no automático, vamos ver o que ele vai nos dar. 28. Deixa eu acertar aqui a pontinha, ver se eu não estou... Aqui. Olha lá. No automático ele já enxerga como uma resistência. Então esse cara aqui não serve para trabalhar em fonte. Até serviria, mas eu corro um risco. Olha lá. Agora ele já começou a estabilizar acima de 1 kHz. Em fonte linear, tá, pessoal? Desculpa, não é... Aqui, ó, 10 kHz, 28.69. Em 100 kHz, 34.1. Veja que ele tem uma faixa de trabalho estreita e frequência. Então, isso que tem que ser analisado no circuito. Você vai usar para uma fonte de alimentação linear, você pode ter problema, porque ele não vai te dar esse valor.
E se for usar em uma alta frequência, você vai ter um valor alterado por conta da frequência, ok? Então tá aqui. Tem que tomar cuidado. E aqui é um outro. Esse aqui eu não vou conseguir enxergar, então eu já vou medir lá porque eu sou cegueta. Esse aqui eu tirei de uma placa. Tirei porque é bom e alguns equipamentos de rádio utilizam os equipamentos antigos. Está lá, 12 microhenries, 100 kHz. Ó, resistor, 120 Hz. Resistor, 1 kHz. 1 kHz já começou a ler como indutor, 12,5 microhenry. Em série, porque ele está enxergando uma baixa impedância. Então, de 1 kHz para cima, olha lá, 12 microhenry, 12,44 microhenry, 100 kHz. Entenderam, pessoal? Esse é o intuito meu desse vídeo agora para explicar esse equipamento aqui. A prática. Para que serve? Só para medir valor? Não. Se for medir valor, tem que medir valor de forma correta, né? Frequência, direitinho, entender essa questão de impedância, entender essa questão da variação, das temperaturas, enfim, uma série de coisas. Ok? E agora vamos aqui para os capacitores. Eu selecionei aqui 5 capacitores de 47 microfarads, ok? Por 16 volts, certo? Quando a gente vai pegar um capacitor no estoque, é a mesma coisa. Que tipo de circuito que a gente vai utilizar, que tipo de coisa, qual a função dele, se é desacoplamento, se é um capacitor de passagem. No caso, esses daqui não fazem, né? Não é para esse tipo de passagem, não, mas 47 é muito utilizado para desacoplamento, tá? E são capacitores eletrolíticos, aqueles que dão mais problema no circuito. Essa plaquinha que eu tirei, esse cara aqui também, ó, eu já tinha trocado um capacitor eletrolítico, mas como eu estava desconfiado de que tinha algum outro problema, que estava muito ruidosa, eu peguei esse, vamos ver aqui a marca que eu não vou falar, Schwang Kong Hong, sei lá o que, ó, 47 por 16, tá? E aí eu fui medir isso aqui. Então a gente já sabe o que é SR, a gente já sabe o que é fator de qualidade, né? A gente já sabe o que é fator de dissipação. Aí eu fui medir aqui. Eu estou em 100 kHz, tá, pessoal? Estou medindo um capacitor aqui, propositadamente em 100 kHz, que vocês vão ver que não vai dar nada. Olha lá. Ele não vai nem conseguir ler, ó. Tá lendo resistência ohmica, ó, em 100 kHz. Não é um capacitor para trabalhar com alta frequência, né, pessoal? Então é isso aí. Vai fazer uma passagem de sinal DRF aí que vocês vão ver o que acontece. Então vamos mudar a frequência aí, porque é um capacitor utilizado em fonte, né, utilizado em desacoplamento. Vamos pôr para 100 Hz, vamos ver quanto é que ele dá. 40,62 microfarad. Aí eu medi esse cara aqui e falei, pô, vou alterar para 120 aqui. 120 Hz, né, que é o dobro, vai, que é uma fonte de 60 Hz, vai dobrar depois dos diodos, né, e capacitores. Olha lá, 40,03. Eu não entrei no site do fabricante, tá? Eu não sei qual que é o fator de dissipação desse cara, que é uma das coisas mais importantes num capacitor, porque ele vai determinar os outros valores, tá? Você vai abrir datasheets que você não vai encontrar ESR apontado lá, ok? Você vai encontrar fator de dissipação, ok? O D do capacitor, D-factor, é isso que os fabricantes, na sua maioria, apontam. Então, quando eu venho aqui, ó, eu vou mudar lá para o capacitor para a gente poder selecionar essas teclas aqui, eu tenho um fator de dissipação nesse capacitor de 0,134, que é bem alto. Então não é um capacitor bom. Vou tomar uma água aqui.
tá? Ele não é um capacitor legal, porque eu já tenho um fator de dissipação alto. Então sabemos que quando você tem um capacitor com fator de dissipação alto, você tem um ESR maior, porque a resistência interna dele em série está maior, evidentemente vai ter uma queda maior de tensão em cima dele, vai haver um aquecimento do capacitor. Então a gente pode comprovar isso, a qualidade dele é 7,44. Anotem esse valor aí, um capacitor de 47 por 16, tem 7,44. Vejam, opa, sem querer aqui, mudei aqui, vamos lá, de novo, 0,34, apertei a tecla errada, 7,44, olha o ESR desse cara, 4,4 ohm, tá? É um ESR bem alto para um capacitor de 47. Se eu pegar aqui, isso é outra coisa que é importante para o técnico, e para as pessoas que estão avaliando, né, o componente, porque não dá para ficar falando simplesmente sem ficar mostrando coisas que são importantes. Olha, eu tenho uma tabela aqui, genérica, e vocês notam aqui, ó, 47, né? 47 aqui por 16, ó, o máximo é 1 de ESR. Então, por essa tabela aqui, eu já teria jogado esse capacitor fora, tá? Deixa eu pegar uma outra tabela aqui. Vou pegar essa aqui que é do medidor DSR, do MSR100, ó. Você vê aqui, ó. Já nesse daqui, ele aponta 1,6. Você vê como varia de uma coisa para outra? Então, por isso que eu afirmei para vocês na outra ocasião que isso é um quebra-galho. Você tem que ir lá no site do fabricante para verificar qual é o fator de dissipação aceitável para o componente e também se realmente esse ESR aqui é viável para o teu circuito. Olha quanto ele está de ângulo. Aquele ângulo φ que eu falei para vocês, menos 82,3. A partir disso daqui, você já consegue identificar o fator de dissipação, né? Você pega, tira menos 90 graus, menos 82,3, você vai ter aqui quanto? 7,7 graus de ângulo delta para fazer o cálculo. Se você pegar a calculadora, né, tangente de 7,7 vai dar 0,135, alguma coisa. Olha o cálculo que o equipamento faz. Quando você coloca em fator de dissipação, olha o que ele deu lá, 0,134. Tá? Então, claro que tem uma pequena diferença, mas veja que é muito próximo, tá? Se eu colocar aqui, ó, 7,7, pode ter algum dígitozinho a mais lá, 0,134. Ok? Quanto mais defasado, o capacitor ideal teria que ter menos 90, mas nenhum capacitor possui isso. Isso é imaginação, não existe. Então, mas um capacitor bom, ele fica muito próximo a menos 90. Isso faz com que o fator de dissipação seja menor, ok? O SR vai ser menor também, e com isso a qualidade do capacitor vai ser maior. Então, se eu tenho um fator de dissipação menor, eu tenho uma qualidade maior. É tudo inversamente proporcional nesse caso. No caso do ESR, quanto maior o fator de dissipação, maior o ESR. Quanto maior o fator de dissipação, tá, mais distante vai estar o ângulo do aceitável. Ok? Bom, acho que ficou claro, né? Então aqui nós temos um outro capacitor, ó, esse aqui acho que é da mesma marca, não é, da mesma marca, novo, ok? Só para a gente ter uma referência, é novo, tá vendo? Ó, o terminalzinho, inclusive tá maior aqui o positivo, é da mesma marca daquele cara lá, tá? Tá aqui, ó, 39, 134, 7,42,
4.5. Vocês vejam que não foi estragado no circuito. Ele já tem essa característica. Uma placa de RF, gente. Aí o que eu fiz? Eu vou pegar um outro capacitor aqui, que é japonês. Tá novo. Ok? Mas eu não utilizei. Porque a partir do momento que eu adquiri esse aparelho, eu comecei a ficar enxergando melhor. Eu comecei a enxergar melhor, né? Olha lá, 46 microfarads. Agora vamos colocar lá no fator de qualidade, ó. Perdão, fator de dissipação. Ó como ele ficou bem abaixo, ó, 0.106, tá vendo como muda? Ó, aumentou a qualidade do capacitor. Diminuiu o ESR, 3. Aumentou um pouquinho o ângulo, né? Ou seja, vou colocar menos 90, não sei se eu falo diminuiu ou aumentou, mas vocês entenderam, né? Aqui já não dá mais aquele 7.7. Só fazer o cálculo lá que vocês vão ver. Pega a tangente da diferença do menos 90 para esse, vocês já vão achar o fator de dissipação. Bom, não obstante, eu não coloquei esse capacitor, tá? Eu deixei ele de lado. Aí eu peguei um, que também é japonês, inclusive menorzinho, tá? De um outro fabricante. Esse aqui não tenho nem a identificação do fabricante, mas vamos medir esse cara aqui. Deixa eu colocar aqui no... ok. Vamos pegar o fator de dissipação dele e vamos medir. 46.94. Estou medindo em 120 Hz, porque aqui os fabricantes utilizam como referência, tá? Olha quanto deu dissipação desse cara aqui, 0.063. Gente, é metade daquele cara lá, meu. É mais da metade, inclusive, né? Perdão, menos da metade desse cara aqui. Olha a diferença. Olha o fator de qualidade dele, 15.7. Olha o ESR, 1.7. Olha o ângulo, 86.3. Muito próximo de 90, menos 90. Então, esse capacitor foi o que eu coloquei na placa lá, tá? Tem um outro igual. Aqui. Tá lá. 46.79. 0.064, você vê que está bem próximo. 15.53, fator de qualidade. ESR 1.8, 86.3. Depois vou só colocar um outro adendozinho para vocês terem noção de como funciona isso aqui para resistência e o que a gente vai falar a respeito. Então, peguei dois capacitores da KMG, ok? Na realidade, isso aqui acho que é Nishikon, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque aqui no Japão tem muitas essas coisas de junção de companhias, junção de corporações e etc, etc. E os caras formam grupos, tá? Então, assim, até que grupo que pertence a Seiko, mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque vão achar que eu sou espião aqui. Ó, esse é um capacitor de 47 microfarads por 50 volts. Então, eu tenho esse capacitor novo. Vamos supor que eu tenha um laboratório, que eu esteja fazendo um determinado projeto, que um cliente me pede um determinado projeto. Então, muitos engenheiros trabalham dessa forma, né? O cara, ele desenvolve projetos e uma empresa pede um desenvolvimento de um circuito, papapá, e eu vou pegar um determinado fornecedor, um determinado componente e verificar se esse componente é viável para aquele meu projeto, para que eu não tenha problemas, né? Então tem um capacitor de procedência, um capacitor que tem um datasheet, e eu vou averiguar nesse datasheet qual é a característica desse capacitor, né? Quais são os parâmetros que vão me dizer se esse capacitor é ideal ou não para o meu circuito. Então vamos lá, KMG, eu baixei aqui, vou mostrar aqui para vocês, KMG, ok? Esse é o datasheet. Então quando você baixa um datasheet, você tem vários modelos, né? Você tem o standard, você tem aqueles de alumínio para SMD, né, que são SMD. Enfim,
você vai verificar, evidentemente, as características, ok, deste capacitor. Ripple, a questão de temperatura, se ele resiste a solvente, precauções e etc, etc. Mas o que importa para a gente é o seguinte, uma das coisas importantíssimas, por isso que eu falei da temperatura, característica de menos 55 até 105 volts e 6.3, 55 até 105 graus, 63 volts até 100 volts, menos 40 até 105, 160 a 400 volts, menos 25 até 105 graus, 450 volts. Vocês notem que, ó, a característica, né, ela é importante também na temperatura, como eu disse para vocês, a impedância, como ele vai enxergar. Aqui no caso, o range está pegando de 6.3 a 450, tolerância mais ou menos 20%, que é normalmente o que os capacitores aceitam. Aqui nós temos a fuga de corrente também, ele nos dá aqui, se nós tivermos o equipamento de medida de fuga de corrente, isso é muito pouco, né, que é tudo em microampere, então dá para construir através de um microamperímetro, e se você tiver uma fonte de alta tensão, um equipamentozinho que você faz esse tipo de leitura. Tem alguns da Sencor que são vendidos já no mercado, aí você encontra no Mercado Livre, mas não são baratos, são caros, tá? Mas vamos lá no que nos interessa aqui. Fator de dissipação, o D-factor, tá aqui, ó. Fator de dissipação, tá? Então eu vou ver o meu capacitor de 47 por 16, tá? O máximo, tangente de delta máximo que ele vai me permitir é 0.2. Em 20 graus, 120 Hz. Eu não tenho 20 graus aqui, eu tenho um pouco a menos, ok? E com 120 Hz. É importante que eu tenha selecionado no meu equipamento aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, 120 Hz. Ok? E agora eu vou fazer a medida para verificar o fator de dissipação do capacitor. Então eu comprei lá, vou montar o meu projeto, vou fazer um selecionamento, eu já posso fazer isso automaticamente nele, bastando eu colocar, nem preciso disso aqui, tá? Isso aqui eu fiz porque tem outros motivos. Então vamos colocar um capacitor aqui. Olha como fica legal para medir, ó. 47.39. Olha lá o fator de dissipação. 0.083. Esse capacitor é maravilhoso, tá? Fator de qualidade 11.90. 2.3 de ESR. Ao passo que naquela tabela vocês viram que tem ESR lá que aquilo não tem nada a ver, ok? Então, tá dentro do fator de dissipação que o fabricante pediu, ótimo. O ESR é baixo também, comparado àquele que vocês viram, que era de 4 e pouco, né? Tá certo? E aí nós temos o ângulo de 85.1, ou seja, 4.9 de diferença. A gente pode comprovar através do cálculo, como eu mostrei para vocês, tangente, ok? Tangente de 4.9 vai dar 0.85. 0.83. Peguei o número certo? Desculpa, pessoal. Tá certo. 90 graus, né? Dá 4.9. É isso aí. 0.085. Ok? Então, é esse cálculo que o instrumento faz. Dentro dessas características de impedância, né? Ele vai me selecionar se vai ser série ou paralela à medida. No caso desse capacitor aqui, como ele é o capacitor eletrolítico e tem uma alta impedância, ele vai me selecionar, no caso aqui, medida em série. Mesma coisa para esse de 16.470 aqui, ó. Também para a fonte. O fabricante dá um fator de dissipação dele baixo também. Olha lá, está em série. 470 microfarads, tá? Tem 20% de tolerância, então está dentro. Fator de qualidade, deixa eu ver aqui. Ó, fator de dissipação 0.089, bem baixo. 11,21, a qualidade alta, 0.2 de ESR e 84,8, ou seja, vai ter praticamente aí
5,2, né, de diferença do menos 90 graus. Ok, minha gente? É isso. Eu acho que tá bem claro como é que funciona o instrumento. Então é isso, pessoal. Eu acho que tá bem claro, né? Levando em consideração aí que o vídeo ficou longo, espero que vocês aproveitem, porque é o seguinte, eu vi alguns vídeos referentes à LCR, não encontrei absolutamente nada em relação a algumas coisas, principalmente essa questão do clipe aqui, tem muita gente que fez, mas tem coisa errada. Então, aproveitem esse vídeo porque não vai ter em português, ok? Tem gente que fez alguns comparativos aí que eu discordo, porque a pessoa nem calibrou o instrumento. Então tem que tomar muito cuidado aí. Às vezes a gente tem que ler manual, fazer umas outras coisas aí para poder falar a respeito, tá? Errar todo mundo erra, mas pior é ensinar errado. Tá? Melhor corrigir, né? Bom, isso aqui é um resistor, tá? De 100 ohms. São dois resistores de 100 ohms, perdão, onde eu tenho uma carga de 50 ohms. Já deixo bem claro aqui que não é para utilizar em RF, tá, gente? Não é para ser utilizado em RF, é para ser utilizado em outra coisa que eu estou fazendo aqui, que é para checar fonte de alimentação. Vamos ver se futuramente a gente faz, tá? Então, uma coisa assim, para a gente finalizar, o que eu vou falar desse equipamento é que a resistência, ela não varia de acordo com a frequência, tá? Você pegar um resistor aqui, por exemplo, ó, tenho 4 resistores aqui em paralelo de 100 ohms, tá? E nós vamos pegar esse cara aqui e colocar no automático para ver o que ele nos dá. Deixa eu chegar perto aqui para finalizarmos aqui o vídeo. Tá aqui, ó. Resistência não varia de acordo com a frequência, tá? Tá lá, 25 ohms. São 4 resistores de 100 em paralelo, tá? Então, eu estou numa frequência de 120, vou para uma frequência de 1 kHz, continua 25. O eixo da resistência é real, como eu falei para vocês, mas ele varia de acordo com a temperatura, com a frequência não, tá? Com a umidade também varia. Olha lá, 25 em 100 kHz, 100 Hz vai para 25, tá? Beleza? Eixo X, né? Eixo da resistência. Porém, isso aqui também é um resistor. São 2 resistores aí, né? Em paralelo. Só que tem uma coisa, gente. Existe uma coisa que pode causar um problema, sim, na resistência. A frequência, quando você trabalha com resistores indutivos. Então, muito cuidado onde você vai aplicar determinados tipos de resistor, como esse aqui. Esse aqui é um resistor de... Aqui tem fio enrolado. Tem um fio enrolado em cima da louça aqui. Então, quem já conhece eletrônica vai dizer que eu estou chovendo no molhado, mas os novos que estão aprendendo têm que saber que um resistor, ele também, dependendo do seu tipo, ele tem as suas aplicações específicas. E como é que a gente vai comprovar isso? Olha para que serve as garrinhas Kelvin, né? Ó, olha a distância que eu tenho desse terminal aqui. Eu jamais conseguiria fazer isso aqui se eu tivesse com aquelas garrinhas lá que não iam adiantar para nada. Tá aqui, ó. 100 Hz. Olha lá. 50,15 ohm. São 2 resistores em paralelo, ok? 100 Hz. 120 Hz. Vou trabalhando em frequência de fonte linear aí, vai. 50,15 Hz, ok? Vamos subir agora para 1 kHz. 1 kHz. 50,29, 50,31. Já subiu um pouquinho. Vamos trabalhar em 10 kHz agora. Vamos ver o que acontece. 50,51. Ok. Essa faixa, para algumas fontes aí, beleza. Vamos subir para 100 kHz. Uau, olha o que virou meu resistor agora. Virou um indutor, lógico.
Ele tem fio aqui enrolado. Só que quando eu aumento a frequência, ele enxerga isso aqui, lógico que ele vai enxergar a resistência também, mas se eu estiver trabalhando com RF, ele vai enxergar isso aqui como um indutor. E aí eu não vou ter como fazer, por exemplo, uma carga de 50 ohms como carga fantasma, né, que a gente utiliza para carregar o rádio, né, para verificar algumas coisas. Ok, turma? Uma pausinha aí, porque vai ter fala aí, não sei do que, só uma pausinha. O cara já falou um monte de grossa aí, não entendi absolutamente nada. Então, finalizando, pessoal, vamos agora finalmente, finalizando, vamos descer lá para a resistência, tá? Que agora, vamos supor que eu tivesse um multímetro, estou medindo resistência, mas estou medindo em 100 kHz, ela já foi para 51 ohms. Então, se eu tiver com esse cara aqui numa carga, por exemplo, de 1 MHz, ou, sei lá, num equipamento que eu estou medindo lá, estacionária em 7 MHz, em 3 MHz, imagina só para onde vai isso aqui. Por quê? Eu estou medindo essa resistência com uma onda senoidal, né? Com uma corrente alternada. Mas se eu colocar em contínuo, tá? Ele vai medir também, vai demorar um tempinho, tá? Mas aqui ele vai medir em DC, ele vai medir a resistência em DC, ok? Ó, 50.16. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou medindo com multímetro, ok? O multímetro, ele não mede resistência, entende? Vamos deixar bem claro. Ele vai medir uma tensão que está caindo sobre um determinado componente passivo, tá? Na realidade, está caindo uma tensão DC. Aqui ele está medindo, ó, tá falando, ó, tem uma corrente tal passando aqui, né? Com uma tensão tal, tem uma queda de tensão tal, e ele vai me dar determinada resistência. Lei de Ohm, resistência igual a tensão sobre corrente, certo? Aqui é a mesma coisa, ele está fazendo isso em DC, ok? Então, mudam as coisas. Então, se eu medir essa, pô, deu 50.15, legal, vou colocar lá no meu rádio, eu vou fazer tal, não sei o que, tal coisa, com esses resistores, não funciona. Porque quando você trabalha no circuito, você trabalha com sinais senoidais, alternados, não contínuos, né? Em boa parte do circuito, ou se não na maior parte. Ok, pessoal? Tá aí, ó. Vocês sabiam disso? Quem não souber, comenta. Quem souber, quiser fazer mais algum adendo, eu não sou aqui dono da verdade, tudo que eu passo para vocês é o que eu estudo, é o que eu pesquiso. Ok? Quando a gente aplica 100 kHz aqui, é o que está dando lá um indutor. Então são resistores indutivos, tem que ser tomados determinados cuidados, até em áudio, porque pode variar, né? Então quando você vê lá um resistor X lá de tantos ohms e não sei o que lá, não adianta pegar um resistor que tem lá 10 watts, 20 watts, substituir, dependendo da frequência que você vai utilizar, você cai do burro. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Olha, eu quero agradecer a quem se inscreveu recentemente, aos novos inscritos, aos likes que vocês têm dado. Compartilhem o vídeo, é um vídeo bem legal. Eu acredito que hoje eu não vi nenhum vídeo assim referente a esse equipamento assim, com este conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos aí. E até o final do ano eu estou buscando uma meta para tentar continuar com o canal, porque realmente eu não ganho nada, só ganho conhecimento, evidentemente, né? Mas, infelizmente, o canal não me propicia nenhum tipo de ganho. Então eu vou avaliar a partir do ano que vem, porque até algumas manutenções, tem algumas que dá para fazer alguma coisa de vídeo, mas eu, quando estou fazendo manutenção, eu fico muito focado. Então, como eu não sou um bom videomaker, eu procuro me focar na manutenção e às vezes eu nem faço vídeo, tá? Eu pretendo fazer uma live aí para frente, eu vou programar com vocês, porque o fuso horário daqui é bastante ruim, né, para a gente fazer esse tipo de coisa. Então eu vou fazer a live na parte da manhã e eu pego vocês aí na parte da noite para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas, ok? Dentro da minha capacidade, da minha possibilidade como, né, com vídeos, que não é muito legal, mas tudo bem, vamos tentar fazer o melhor. Ok, pessoal?
Então deixa um like aí pra gente, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, é importante para mim, eu preciso atingir pelo menos 500 até o final de dezembro. E dúvidas técnicas vou responder, ok? Para os inscritos, ok? E se tiverem alguma sugestão, por favor, alguma dúvida que eu possa ajudar, a gente responde, ok? Um grande abraço a todos, até o próximo e fui!